Queridos amigos, irmãos de caminhada, é uma grande alegria poder estar aqui hoje, mais uma vez. Vamos fechar os olhos, respirar profundo e suavemente, 3 vezes, para nos auxiliar no relaxamento e na conexão com a espiritualidade amiga. Vamos percebendo, elevando o nosso pensamento ao alto, percebendo a presença do nosso anjo da guarda, amigos espirituais, limpando a nossa mente de tudo que ocorreu no dia de hoje, acalmando o nosso coração, desacelerando. Vamos sentindo a presença já da egrégora deste trabalho, dos irmãos de luz que nos auxiliam durante os estudos, nas inspirações. Vamos agradecer este momento de evolução, de aprendizado para a nossa evolução espiritual. E assim, unidos em pensamento, nosso irmão maior, no nosso Mestre Jesus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Abençoa, Senhor, a noite de hoje, o estudo, e que possamos aproveitar cada palavra dita na noite de hoje para o nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 11, Amigos Novos. Conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria a nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente, explicou, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a Fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Intrigado, ao verificar tanta cautela, perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência, na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente, e esclareceu: absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas
ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação, nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atenderem às necessidades. Sentindo minha estranheza, Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os flancos. Notava que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era, porventura, cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que se me desdobrava no íntimo e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Espera perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais de maneira alguma ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores.
Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual em breves minutos nos apresentava a ele determinado companheiro, em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. É Dimas, exclamou, indicando o enfermo. Assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto, modesto, permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduzia ao ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice, e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiante. Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do enfermo aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto, saudando-nos atenciosamente. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos depois que nos havíamos afastado. Após rápida visita aos interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação, prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados da possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios marcando cidades e vilarejos sob o espelho rutilante do sol, falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam meu espírito.
casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou ao ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlinhos, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou, ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças, de olhos úmidos, protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará substituindo até que você se acertou. Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês, sem que me vejam. Sorriu conformado e ajuntou. Possivelmente, seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno a vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite porventura que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno a fim de parecer valente e respondeu: Eu acredito como o senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Houve comovente interregno que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas
não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa impondo modificações à palestra. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instruiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para bem morrer. Aproximei-me do enfermo, perscrutando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e, embora o abatimento natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamo-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. No leito, permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na atenciosas duas senhoras ainda jovens, que a acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. São de igreja presbiteriana e viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo formando a infância e a juventude no ideal cristão. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que assistiu: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Oh, mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha.
Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu a adequada posição para a leitura, recostou-se entre travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu-o pausadamente em alta voz. Terminando, exclamou: as filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada à nossa esfera com urgência, para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaríamos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. Prevenindo talvez mais a mim do que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração.
Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Findo o ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando: a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejado. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente. Em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-me. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado, tenha o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo. Entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma, em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos, um a um, com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-os a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária, não se via nem irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres.
Apesar das dificuldades, dos espinhos e das aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor. E estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal, afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó, Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou seu repouso. Confia a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes atendendo a ordem de Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequeno auxiliar do Instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a estender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Final do capítulo 11. Eu acho que para ter o melhor, assim, sempre o aprendizado, é a gente fazer conexões, né? A gente está vendo esse capítulo aí, que conta a história de 5 desencarnes, mas a gente tem que se situar também no tempo em relação ao que a gente já estudou. Lá no início desse livro, tá, estava bem claro ali que eles iam fazer esse grupo, né, do André Luiz, do Jerônimo, do Padre Hipólito,
e daquela da enfermeira Luciana, iam fazer uma excursão à crosta terrestre que ia durar um mês. Tá? Vejam lá que o livro, quando ele estudou Mensageiros, ele foi a história de uma semana na crosta. Lembra que o André Luiz e tal, e aí houve aqui, no prefácio o Emmanuel contando que foi tarefa de uma semana, todo o livro. Esse livro é de um mês, de toda a experiência desse grupo, junto com outros grupos que a gente vê lá nos primeiros 2 capítulos, que até lembram aquela do Albano Metelo, aquele Metelo que contava que já tinha, né, recebido, estava numa faixa vibratória superior já, e tinha um determinado vazio que ele não compreendia. E aí, até que tempos depois, ele foi entender que até aquele raio de luz, que seria Jesus, que de tempos em tempos ia lá embaixo fazer os resgates. A partir dali, não se sabe o tempo, se sabe no registro do início desse livro, que esse Albano Metelo, desde que se propôs a trabalhar para nessas atividades intermediárias inferiores, em nome do alto, da luz de Jesus, ele foi um dos que mais acumulou horas de atividade com essas faixas vibratórias, Albano Metelo, que aí até a gente viu depois que teve ali no capítulo 2, parece que é o Asclepios, que vem dar esse sim, o espírito que vem do alto e dá uma mensagem de incentivo às várias equipes que iam realizar a tarefa na casa transitória ligada ao nosso lar. Não esquecer que a casa transitória é lá embaixo, mas ligada ao alto. Ou seja, ela tem esse diferencial, não é simplesmente uma casa que fica na zona espiritual inferior. Ela é ligada ao alto, então ela tem o comando e a sutileza das energias do alto. A gente viu até aquela dos deslocamentos, das coisas, do poder que eles têm de dissipar energias densas. A gente já viu até no fogo, quando a gente estudou a semana passada. E aí, então, esse grupo, esse aí, e entre outros, tem a grande missão nesse mês, que eles já tiveram na casa transitória, tiveram toda aqueles resgates que fizeram lá embaixo, tudo aquilo ali durou praticamente uma semana e pouco. E agora eles vão ter esse acompanhamento de 5 desencarnes na crosta terrestre, e ainda estavam encarnados. O Dimas, né, o Dimas que tem essa cirrose, esse caso do Dimas, até por volta de uns 10 anos atrás, a Federação Espírita Brasileira fez um curta-metragem e foi até premiado no Festival de Gramado, né? O Dimas, o desencarne de Dimas. Claro, é um curta de 10 minutos por ali. E ele foi até premiado, isso é uns 10 anos e pouco atrás. E vai relatar o quê? O desencarne do Dimas, que era uma pessoa dedicada, um cristão, né? Um espírita, talvez, quer dizer, diz ali, né, que ele tinha uma dedicação, médio frequentador, pessoa boa, mas estava com a cirrose, e nós vamos ver como é que se dá o processo do desencarne dele. Isso é agora praticamente um capítulo para cada um dos casos, que a gente vai ver nas semanas seguintes. O outro caso é o do Fábio. Esse sim, um espírita que em casa com os filhos praticava o evangelho no lar, vivenciava a doutrina, à luz do cristianismo e dando ensinamento tanto para sua esposa como para os 2 filhos, que a gente vê ali. Também é um caso que nós vamos depois esmiuçar como é que se deu tudo isso. E a gente vê a importância do evangelho naquela época. Imagina isso aí, década de 40. Tudo que ocorre naquela época com a prática do evangelho no lar e praticando a doutrinação com seus filhos, que é uma coisa muito difícil de acontecer hoje. Isso é um dos alertas que o mundo espiritual sempre dá, do que vai ser o futuro da doutrina espírita, se hoje as crianças, os adolescentes, são poucos os que têm um interessamento para eles têm a vocação para a espiritualidade, né? Esses espíritos que a gente sempre menciona, né? Esses espíritos que estão, na grande maioria, que estão reencarnando aí de uns 20 e poucos anos para trás, para cá, eles têm uma vocação muito assim espontânea para o bem, mas tem que ter aquele interessamento, aquela coisa do contato com o evangelho,
de procurar encurtar distâncias, e isso cabe a quem? Aqueles que têm a responsabilidade na educação, aquela vocação dentro do lar e tal, e os próprios espíritas muitas vezes até não fazem isso. Agora, o que a gente vai esperar para outros? Por isso que se vê que tem se visto aí, né, esses avanços dessas doutrinas evangélicas e tal, e interessando, não querendo dizer que a pessoa que esteja vocacionada, interessada para essas áreas, que vai ter um desvirtuamento. Não, existem em todas as religiões pessoas boas. Aliás, todas as religiões têm como pressuposto de pregar o bem. A deturpação de determinadas religiões é que leva para esses excessos, para esses fanatismos e assim por diante, que a gente pode até falar e relacionar agora com esses casos que a gente vai estudar. Então, o Fábio é um espírita que ensinou os filhos a esse processo de transição que todos nós vamos enfrentar mais uma vez, né? Claro que aí da forma humana ele coloca ali algumas coisas que, sob o ponto de vista espiritual, não é esse, vai ser como referência. Nós não temos que ter referência os nossos afetos que partiram e nem interessar a eles uma rogativa de que eles venham nos auxiliar. Ele mais ou menos dá essas inclinações ali, mas é uma questão humana, né? A Albina, essa Albina, que é o caso da evangélica, né? Ela que é presbiteriana, mas cristã. E aí pede a Bíblia, e é um caso muito interessante, que aí é muito essa parte desse livro, o caso da Albina, que nós vamos estudar, ele é um dos casos da moratória que ela recebe até pedido. Isso a gente vai ver mais adiante quando a gente estudar o caso da Albina. O Cavalcante, que está no hospital, no Suzano, aí, no pronto-socorro, e ele é um católico, e esse católico, com a fé católica, né, um cristão católico, desapegado. Ele foi até ridicularizado pela família por ter se desapegado dos seus bens materiais, não quis herança, não quis nem bem da própria família, e foi considerado naquela época quase que um louco, um lunático, que abre mão de tudo em nome de uma fé, que o princípio da caridade no coração, mas com determinadas amarras religiosas no seu tempo, mas estava ali o quê? Num hospital, daquele, provavelmente naquela época pior ainda, né? Daquelas enfermarias coletivas, com algumas entidades que é próprio do mundo espiritual, entidades sugadoras que estavam ali tanto próximo a ele, como de outros pacientes que estavam do lado, que iam desencarnar nos próximos dias, estavam ali, que existe no mundo espiritual inferior entidades que estão bem próximas de quem vai desencarnar para sugar o seu fluido vital, o seu ectoplasma, para realizar, quando eles sabem disso, para realizar tarefas do outro lado. Não quer dizer que eles conseguem a virtude de captar essas energias. E aí, no caso, esse do Cavalcante, a gente vai ver que ele estava ali com espíritos protetores, mas haviam do outro lado familiares dele que cobradores de outras questões humanas que às vezes a gente deixa para trás, e a gente pensa que do outro lado nós vamos ver como uma grande virtude. Às vezes o espírito cobrador do outro lado, às vezes é um ex-familiar nosso que está cobrando alguma incompreensão, porque nem eles perceberam claramente sobre o processo do desencarne, são cobradores de questões humanas, que a gente deixa para trás, e se houver a oportunidade, estão ali nos cobrando. Quantos casos que a gente viu, né? Desde aquele padre lá, que aí quando desencarna o outro que acreditou na extrema-unção, e aquele outro que acreditou no que ia fazer o testamento e não fez, e guardou, coisas que os nossos afetos e conhecidos esperam da gente, ou que, quando desencarnam esses convívios profissionais, às vezes no relacionamento social e até familiar, saem com uma noção em relação a nós e chegam do outro lado, se defrontam com uma outra situação e se tornam cobradores ocasionais. Não significa que seria uma obsessão complexa, é uma coisa muito simples. Nada que uma boa de uma oração, uma sintonia com o alto não possa nos libertar dessas influências. A gente vai ter o estudo também dessa da Adelaide, que teve o grande mérito da presença do Bezerra de Menezes, né? Essa Adelaide, sim, uma espírita
que se dedicou bem ao centro dela e sempre voltado para a caridade, vivenciou o Evangelho de Jesus e tal, e assim vai ter um estudo também só sobre o desencarne dela, e todos esses aí, vejam só que aí o Jerônimo, quando chega, está indo para a crosta, e aí, em um determinado momento, sempre o André Luiz com aquelas impressões dele de fazer perguntas, e aí a pergunta que ele está formulando mentalmente, ela já é captada por esses instrutores e tudo. E aí o Jerônimo chega um momento assim, vamos... E ele sentiu aí já também a experiência do André Luiz, nós já estamos aí na quarta obra dele, né? E aí, então, antes ele era um aprendiz, nosso lar, mensageiros e tal. Aí passa dos missionários da luz, ele passa a ser o que? Um médico auxiliar que vai dar assistência. Então, ele já tem essa capacidade do nível mental, ele percebe que o Jerônimo está concentrado no quê? O Jerônimo, já quando estava se deslocando para a crosta para dar assistência a esses casos que nós vamos estudar e que eles mencionam já, em princípio, na primeira visita, ele já entra no campo mental de cada um e a gente passa também a perceber por que os espíritos, quanto mais, assim, vamos dizer, sob o ponto de vista, entre aspas, evoluídos ou sintonizados com o alto, passam a ter uma percepção psíquica mais ampla e que a distância para eles não é nenhum impedimento. Os espíritos que aí tipo, você vai estudar lá os do próprio Inácio Pereira, né, que até ele não menciona ali, mas várias vezes quando ele está pensando, e aí em algumas obras dele diz assim, pô, alguém que fica lá me perguntando, e aí ficam repetindo aquela questão, ideia fixa num pedido direcionado a ele, ele capta, e ele até já demonstrou isso em várias obras dele, muito mais o Odilon. Então, quando era as ligações espirituais e tal, e aí até ele não menciona por uma questão até de humildade, mas ele não mencionava, né? Porque ele já teve esse processo e onde ele está também está recebendo essas influenciações. Um espírito como o Chico Xavier, que foi tudo o que foi, também da mesma forma. E por isso que com o tempo, conforme o espírito mais evoluído, ele vai tendo escolas, entre aspas, escolas, sobre estudos de sintonia vibratória e que outros espíritos, em nome dessa entidade, como se fosse uma expansão vibratória superior, se sintonizam e passam a ser assistentes deste pensamento. Tem uma obra chamada Fundação Emmanuel, o Emmanuel também tem esse aprofundamento, e o Bezerra de Menezes também. A gente vai dizer assim, como é que pode o espírito do Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo, foi invocado em determinado centro espírita e também no outro, aí estava ali atendendo a Adelaide, e como é que, ao mesmo tempo, ele pode dar assistência em mais de um lugar? Exatamente por um processo que a gente não domina muito bem, pela essa questão do conhecimento dos estudos, de percepção, mas é a ubiquidade do espírito de expansão e uma vinculação coletiva de espíritos que também se sintonizam com o seu pensamento e conseguem se multiplicar. E se a gente for avançar mais e mais sobre isso, vai compreender por que Jesus, ao mesmo tempo, está com todos aqueles que invocam via pensamento, via oração, as rogativas a ele, e nós somos atendidos por Jesus. Aí vai dizer assim, em nome de Jesus, sim, em nome de Jesus, mas o seu pensamento de amor supremo, ele não tem impedimento nenhum pela matéria. E isso tem fórmula, que já se falou várias vezes aqui, a própria apometria, uma das obras da apometria, dá uma fórmula, foi uma coisa impressionante. A gente vê que o doutor Lacerda, que desenvolveu o estudo da doutrina, né, do ponto de vista da apometria, ele encontra, através da fórmula da física quântica, o porquê que um espírito luminar, quando é invocado e ele não tem nenhuma matéria de impedimento, a expansão se dá na nossa compreensão como se a gente fosse olhar uma estrela. Ela não tem impedimento nenhum. E quando nós nos sintonizamos com essa luz, ela passa a
interagir com a nossa luz interior, que é o vós sois Deus. Nosso espírito é uma luz. E essa luz, quando se sintoniza com a luz suprema, que é o perfeito, que é Deus, esses espíritos, agindo em nome do perfeito, conseguem interagir com a nossa individualidade. É a força da oração. E aí, os religiosos, as religiões, as religações, quando não compreendem todas essas coisas, e não é necessário compreender, alcançam o resultado, a virtude da sua rogativa, o pedir e obtereis, exatamente por essas situações que cabem. Felizmente, nós temos acesso a esses estudos mais aprofundados e dá para nós assim, um instrumento melhor, né, mais eficiente de compreender os fenômenos da vida, sobre todos os aspectos, até sobre o aspecto lá embaixo, do resgate a essas entidades inferiores. Então, é muito interessante, nós vamos estudar cada um desses casos, mas não basta estudar o caso, tem que procurar o inserir coisas que a gente compartilha no dia a dia, inserir o nosso passado, provavelmente. Hoje a gente está um pouquinho melhor, está um pouco procurando ser um cristão, mas podemos nos encaixar indiretamente em alguns desses casos, sob o ponto de vista da nossa vivência hoje, de compreensão do Evangelho. A gente vai ver ali, então, tem aquele que é bom à luz da sua educação religiosa. É o católico. À luz da sua compreensão do Evangelho, a evangélica, né? A presbiteriana ali, a albina. Aí tem o outro que, mecanicamente, fazia o bem, participava do centro espírita e tal. E aí, para aquela época, cirrose e tal, podia ser, não é questão de bebida, que até não está invocado ali essa questão, provavelmente por uma patologia hepática que gerou essa cirrose, mas era uma pessoa boa, praticando a doutrina, praticando o cristianismo, e assim nós vamos encaixando as situações e vamos ver assim, é o nosso hoje ou o nosso logo anterior aqui, as nossas encarnações anteriores. E aí, para avançar um pouquinho mais isso, a gente, à luz do que o André Luiz pergunta e começa a questionar o próprio Jerônimo, e aí uma forma que ele passa a se ceder ali, de analisar os infortúnios daquela, e dar o exemplo, quando eu era médico encarnado, eu via que tinham padres, pessoas boas que eram padres, pessoas boas que se dedicavam à caridade e que eram, muitos deles, perseguidos. Como é que pode isso? E aí o Jerônimo disse para ele, não, me desculpe, mas tu está frontalmente errado, tu estás equivocado nessas duas colocações, porque não é, Deus não tem, Deus, do ponto de vista nada da energia cósmica, do perfeito, ele não está aí para julgar nem cada um de nós e nem nos dar a falsa impressão de que o mundo é uma maravilha e que é a necessidade de cada um encontrar a razão de ser, a razão dos seus obstáculos, as razões das nossas imperfeições que são externadas nessa experiência hoje, aqui encarnado e no mundo espiritual, não importa, da sua individualidade no seu momento. E aí, se a gente for aprofundar mais isso e buscar lá para trás, vai lá na época de Jesus, por que aqueles que deram testemunho a Jesus, e eu fiquei um bom tempo assim, sempre pensando, para ser um cristão mesmo, aí tem que dar o seu testemunho, tem que sofrer, tem que ser devorado pelo leão, tem que ser torturado, tem que ser isso. E aí fui compreender, assim, provavelmente com leituras e tal, e aí na minha mente me veio a questão do passado de cada um, que extrapola a experiência terrestre. Vai pegar aqueles espíritos que vieram na época de Jesus e que até acompanharam a sua pregação, e nos primeiros séculos
aqueles que tiveram acesso aos seus ensinamentos e que deram o seu testemunho, e que muitos deles, aí tiver aquelas obras, vai lá, há 2000 anos atrás, Ave Cristo, e muitos outros, aqueles que foram sacrificados em nome do Evangelho, e que a gente diz assim, mas o que fizeram esses espíritos, do ponto de vista que o espírita tem muito dessa coisa, assim, tá, causa e efeito, qual foi a causa? E se a gente for para trás, não vai talvez ter na crosta terrestre essa oportunidade kármica. Mas muitos espíritos, e na sua grande maioria naquela época, vieram de outras crostas terrestres, vamos chamar de exilados de capela, que é simplesmente uma denominação, porque é a única obra que tem lá relatando a questão de outros orbes de uma outra estrela. Mas vou colocar de outros. Esses espíritos tiveram um processo evolutivo em outros orbes e lá tiveram acesso também aos ensinamentos transcendentais e se equivocaram. E muitos deles guardavam e guardam, como cada um de nós, guarda uma sombra de passado para ter uma oportunidade de expungir aquilo. E então aqueles primeiros cristãos, aqueles que foram do nada, aí foram sacrificados, e aí isso e aquilo, foi porque Jesus quis, foi porque Deus quer? Não! A necessidade da própria individualidade de limpar a sua ficha kármica sobre uma determinada oportunidade que já tiveram e jogaram fora. E aí, se a gente for também estudar, sempre se coloca como os exemplos, o Chico Xavier, quando o Chico Xavier contava de 5, 6 mil anos atrás, quando ele se dizia um espírito ainda imperfeito e tudo, 5, 6 mil anos atrás, aí depois é que vem Platão, e, aliás, antes veio lá no Egito, e veio Faraó, e teve outras lá passagens dele, mas, sob o ponto de vista psíquico, guardava impressões de outros orbes, ao qual até ele mencionava o Bezerra de Menezes e outros espíritos hoje já elevados, e que participaram de conflitos bélicos naquela época, com avanços tecnológicos estranhos à civilização humana até então, e que hoje a gente passa a ter esse conhecimento desses avanços, né, da energia atômica, da autodestruição, e eles estavam no processo de liderança. Então, só para te ver assim, um caso, aí vai dizer assim, 5, 6 mil anos atrás, parece ser pouco ou muito, depende da concepção. Mas esse processo de despertar é lento e gradual e vai chegar para nós há 2000 anos atrás, que ele já era ali, depois de ter sido o sacerdote druida, como Allan Kardec, bem João Evangelista, tá? Estou dando um caso, a gente vai vendo assim várias situações. E se a gente olhar para nós hoje, a gente vai olhar para trás, onde é que está a nossa sombra? Eu não tenho dúvida que a nossa sombra ela está vinculada a alguma coisa dos 300 anos da Inquisição, 300 ou mais, né? E mais de uma oportunidade, e de mais uma situação ao qual nós estamos vinculados, como espectadores, como autores, como partícipes, como uma figura espiritual individual que nós nos inserimos. E estamos tendo, sob o ponto de vista da religação com o transcendental, agora a oportunidade de, quem sabe, reviver situações, comparando psiquicamente, sem ter objetivamente o seu passado, que não é necessário e nem devemos procurar, né, esmiuçar o passado, mas de refletir hoje o que a gente vivencia, as nossos obstáculos, as nossas incertezas, os nossos conflitos. E, sob a ótica disso, pensar assim, se num passado longínquo, muitos outros enfrentaram situações até mais penosas e se libertaram, por que cada um de nós não vai encontrar hoje a oportunidade da libertação? De encontrar esse caminho. E aí vem os comparativos que se faz com esses estudos, de procurar ver e compreender melhor. Qual é o ponto nosso de partida hoje para frente? É o hoje relacionando o nosso passado. O passado, podemos ver o dos outros como exemplificação, só que com uma ferramenta muito melhor
do que aqueles que não tiveram mais de 2000 anos atrás, que é o Evangelho de Jesus, que é a referência da luz. E aí a gente para pensar e diz assim, esses desencarnes, tem 5 cristãos que desencarnaram, nós vamos ver os detalhes, e aí vão ter aquela preparação, um desdobramento, são acolhidos, são preparados para desencarnar. E essa situação hoje que a gente vive no mundo, né, que já tem referido aí algumas semanas, desses conflitos, dessas guerras, desses terroristas que agem em nome da religião. Então, vê lá, o terrorista islâmico não é o islamismo que é terrorista, não tem nada do Alcorão que fala dessa situação que eles invocam e, de uma forma fanática, multiplicam, e isso é absorvido por grupos de fanáticos que se multiplicam a pregar determinados princípios de Maomé equivocadamente, para dar a eles a situação de libertação se eles cometerem o crime em nome de Alá. Ou seja, então a juventude lá daqueles terroristas que todos os dias, né, matam e coisas, e aí vão chegar do outro lado, eles vão para o outro lado e muitos deles se vê os vídeos, as gravações, dizendo, olha, Alá, então daí a mãe dele, não, pode ter, vai para o sacrifício, que tu vai ter lá do outro lado, vai estar te esperando Alá com as 72 virgens que vão te dar todas. Isso tudo são figurações espirituais concretas do baixo astral que dá a conotação para eles de seu paraíso. E realmente é dado no seu campo mental essa libertação, dizer assim, vai que tu vai encontrar o paraíso. O paraíso são essas regiões, né, de baixo que podem ter esses prazeres efêmeros, né? As virgens que vão estar com eles, os prazeres em nome de Alá, por ter colocado em sacrifício a vida de outros em nome de uma causa que nem eles, como individualidade, conseguem compreender. Esta é a causa dessa rotatividade das encarnações mecânicas que a gente vê nesses mundos. E aí essas lideranças, os totalitários, essas individualidades humanas que vêm em legião, elas têm um grupo de espíritos que fortalecem esse psiquismo para agir em nome dessas sombras. E já vimos, né, em outros estudos aqui, sempre a gente vai referindo, que essas inteligências inferiores estão sempre alimentando esse psiquismo coletivo. Mas não pode, o mundo da luz não interfere, ele procura influir, ele procura despertar. E esse despertar são essas coisas que a gente vê hoje, a gente vê quando semana passada falamos sobre a questão da oração, do nosso pensamento, de imaginar se dissipando essas energias, de desejar que o mundo se harmonize. Tá? É um só, mas é só um grupo aqui que adianta muito. É uma luz que vai dissipar algumas energias. Façamos a nossa parte. E mais do que isso, compreender o processo. Compreender, olhar esse mundo hoje, mais 2000 anos, como podíamos olhar mais 2 para trás, mais 4 para trás, mais 6 para trás. Não importa, cada um está no seu momento. E nós, quanto mais tivermos a noção dessas coisas, mais nós estaremos na condição de auxiliar e trabalhar com o Senhor, pela luz, o auxílio a esses enfermos da alma. Enquanto isso, temos que seguir a nossa trajetória de jogar lixo mental para trás, dissipar a sombra e seguir adiante pensando no bem, praticando o bem. Então, todas essas coisas que são absolutamente simples, né? E que a gente vive a cada dia, a cada encarnação, a cada momento nosso, num chamado, pode ser, entre aspas, sofrimento, tentação, mas isso nada mais é do que um aprendizado para galgar lá adiante a felicidade eterna. É esse o fundamento da nossa vivência, da nossa individualidade que é eterna.
ter a sensação de que possa chamar sofrimento, não gosto muito dessa palavra, essas tentações que a gente tem do erro, isso é um aprendizado para galgar, para alcançar a felicidade eterna. É isso que nos espera. E isso é o somatório de pequenos momentos. É o hoje, é o agora, é o que a gente vai ver daqui um pouquinho, vai lá isso, é uma leitura, é uma notícia. É um fato que vem aos nossos ouvidos, a gente está falando bem no início, aí está lá, uma tragédia agora, tá, foi aqui perto, quantos foi terrível desencarne, um minuto, 2 minutos, que todos estavam sabendo que iam cair num avião que ia espatifar. Todos eles desencarnaram com politraumatismo, não tiveram a asfixia nem nada, eles tiveram a noção da fragmentação do seu corpo físico. Alguns foram imediatamente resgatados, outros amparados, outros estão lá, outros, quem sabe lá, alguns estão ainda lá naquele terreno, se movendo, se rastejando, outros foram sugados, cada um na sua situação. Agora, vou me defrontar, nós estamos estudando aqui a doutrina, levar isso para a situação do medo, do condenar a Deus, tudo, cada um, em algum momento, vai encontrar a causa ao qual se inseriu naquela oportunidade coletiva de resgate, de reparação, e que pode levar anos. Alguns foram resgatados, nem sentiram as impressões, estão se recuperando, outros vão ficar um longo tempo adormecidos, e assim sucessivamente. Estou dando um exemplo para exemplificar todas essas situações. Para exemplificar, quando a gente olha e vê aqueles conflitos, aquelas guerras, quantos morrem por hora, quantos morrem por dia, que coisa horrível. Aí por trás a gente fica assim, só é mais um na estatística. Bom, mas é um filho de uma mãe, de um pai, é um irmão, é um isso, aquilo, que acreditaram em determinada coisa, foram induzidos, e outros por um fanatismo, e outros por outras coisas. Não teria que ter hoje mais espaço para isso. E ainda tem. As oportunidades ainda são dadas para que ocorra dessa forma. Vai continuar ocorrendo do outro lado? Livre-arbítrio, não adianta, isso é um processo, esse é gradual. Para alguns a oportunidade é mais aproveitada. Alguns são os escolhidos, muitos são os chamados. Chamado à oportunidade de despertar. E alguns são escolhidos não é porque Deus, porque Jesus, porque o mundo espiritual veio, esse foi escolhido. Não, o escolhido que se inseriu na oportunidade de vivenciar o bem. Não é o bem sob o ponto de vista, como se diz assim, que tem uma frase que foi até dita ali, o importante é viver bem, não sei se foi quem é que disse ali, viver bem para poder morrer bem. Não é o bem, viver bem, sob o ponto de vista de bens, de bondade. Quem tem a bondade no coração tem a grande oportunidade, ele tem um caminho aberto a seu favor de morrer bem. Quem é bom, quem pratica o bem, quem pensa no bem, não importa do período da encarnação. Foi há 20 anos atrás, 10 anos, sei lá. O importante é o hoje. É o hoje. O que vai valer do outro lado é o propósito de agora. Diz assim, mas se eu chegar do outro lado, vai pesar mais, vai pesar a oportunidade. Mas e se for sincero do coração, alguém, em nome da luz, vai se aproximar. Aliás, eles nunca se distanciam. Nós é que não enxergamos, nós é que não percebemos. Mas, se aprouver ao mundo espiritual nos chamar ao outro lado daqui um pouco, que do outro lado eu possa ter a oportunidade de despertar. Mas estou tão exausto, cansado, dorme. E quando acordar, mas eu acordei e vi coisas horríveis, sugadores. Imagina uma luz. Não repele, imagina a luz, reflete nessa imagem densa, reflete nesses possíveis vingadores, reflete nesses sugadores, que elas vão se dissipar e eles vão se enfraquecer e vai se fazer presente algum amigo espiritual, algum afeto nosso que vai providenciar
o nosso descanso, vai dar a nós a oportunidade de seguir o momento seguinte, como são os relatos de várias e várias e dezenas de obras que cada um já estudou, já leu, já viu, porque são diversas as formas de desencarnar, assim que são diversas as formas de reencarnar. Nós vimos lá no Missionários da Luz, né? Vimos todos aqueles projetos do prefeito, e quanto mais o espírito tem a ciência do que vai ter adiante de reencarnar, mais ele vai pedir os pontos de obstáculo a serem enfrentados. E ele vai pedir no determinado corpo determinadas situações para despertar, para ser uma corrigenda o seu comportamento. Assim como estamos vendo agora, e vamos aprofundar, o desencarne também vai ser de diversas formas, mas nenhum nós estaremos desamparados. Vai depender do pedido interior, do grau nosso de paz interior, mesmo com desconforto, de sinceramente pedir ajuda para as nossas fraquezas, e essa ajuda vai se fazer presente. Agora, chegar do outro lado revoltado, chegar do outro lado com determinada animosidade, de achar que não merecia aquilo, mas que horror, não tem, que aquilo. E é essa situação que nós vamos vivenciar, porque nós vamos ter que trabalhar os nossos equívocos e os nossos defeitos. Já passamos da hora. E mais uma vez, então, realmente não, eu tinha combinado com a Karen que tinha terminado o horário. Pessoal, essas coisas todas que a gente fala, né, isso são coisas que vão se encadeando com assuntos que nós já abordamos, são leituras, são coisas absolutamente sinceras, que é o mais importante que eu estou falando para mim e compartilhando. Estou falando para mim, compartilhando. E tenho convicção, pelos vários e vários livros que eu já li, estudei e já interagi mentalmente, são coisas, são insights que eles despertam. E é o que vai nos dar sustentação. E essas coisas, quando houver alguma dúvida, dá uma notada no cantinho, aí vamos aí depois marcar um encontro só para essas coisas, para a gente retomar essas experiências de leituras, de estudos e dúvidas, porque as dúvidas são dúvidas individuais, que quando elas são, né, compartilhadas, elas têm a participação também desses mundos paralelos que agem não em nome lá de baixo, porque esses lá de baixo nem estão interessados nesses assuntos. Os lá de cima, que têm o grande propósito de cada vez mais ver e perceber pessoas, espíritos, individualidades inseridas na tarefa de multiplicar fanatismo, não porque tem que ser, porque isso, mas de viver. E esses católicos, esses cristãos que desencarnaram, que nós vamos ver os casos, encontraram o seu caminho, cada um da sua forma, mas todos com a vocação de fazer o bem. E esses são até espíritos que estiveram entre nós, né, e tiveram a experiência de pensar sobre essas coisas, mas não tiveram, muito provavelmente, essa percepção à luz do que nós temos hoje de ferramenta. Eu acho que é obrigação de cada um de nós de procurar aprofundar esses estudos, ao menos o que se ouve, o que se lê, mesmo não aprofundado, mas procurar pensar, refletir sobre essas coisas. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, nós não somos aí nem coitados do ponto de vista da justiça divina, e nem nós estamos aí ao acaso. Nós estamos inseridos num processo de responsabilidade. E por isso que nós elevamos o nosso pensamento ao alto, em gratidão a todos aqueles nossos amigos espirituais, esses espíritos que agem em nome de Jesus, em nome da luz, espíritos da divindade superior, ao qual cada um de nós, com a sua individualidade, a sua luz interior, consegue interagir, muitas vezes até sem compreender muito, mas tem a vocação para se inserir praticando isso, porque cada um de nós tem um direcionamento ao mundo da luz.
Este caminho vai ser mais ou menos curto, de acordo com o nosso poder da vontade, do exercício da vontade, que é o livre-arbítrio. A Jesus, aos nossos amigos espirituais, a todas aquelas entidades da Casa Lucas de Assis que nos assistem, aos nossos familiares, afetos, a todos aqueles que possam se inserir agora nesse nosso mundo, na nossa civilização, expandir esta luz, irradiando o nosso planeta, tendo paz e harmonia no coração de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-me de todo o mal, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal.